Salve, meus irmãos, tudo bom? Eu sou o Jefferson Caçador, sou Morubixaba da União Espírita do Jaruanda e aqui nesse canal eu venho trazendo uma proposta de esclarecimento e informação sobre Umbanda e sobre espiritualidade num contexto maior. Então, vamos ter entrevista com sacerdotes de outras crenças, de outras Umbandas, e isso no intuito de engrandecer o nosso conhecimento sobre fé, espiritualidade, religiosidade. Para quem está nos conhecendo agora, já aproveita, assina o canal, curte aí, assina para a gente poder estar trocando uma ideia e vocês estarem sempre recebendo as informações que eu venho passar. Eu gosto sempre de lembrar do que eu passo aqui, normalmente é o que eu ensino na minha casa. Não é uma intenção de ditar regras para terreiro nenhum. É como as coisas acontecem e são na União Espírita do Jaruanda, tá, gente? Hoje eu vou falar aqui sobre oráculo. Muita gente me perguntando sobre isso e eu entendo até o questionamento e as dúvidas. Por quê? Todo lugar que você vai se orientar, vai estudar sobre Umbanda, você logo bate de frente com uma normativa que Umbanda não possui oráculo. E quando as pessoas vão me conhecer, vão seguir a página da União Espírita do Jaruanda, do terreiro, as pessoas percebem que eu jogo tarô, que eu jogo baralho cigano, que eu jogo búzios, e fica, você é dirigente de Umbanda e você usa oráculos. Gente, meu trabalho com oráculo é um trabalho completamente desassociado do terreiro de Umbanda. Você não vai ver eu atendendo com baralho ou com búzios numa sessão lá da casa. O oráculo que eu atendo as pessoas em particular são ensinamentos que eu fui buscar fora da Umbanda, mesmo com orientação de entidades para vir buscar isso, mas eu fui buscar fora da Umbanda. Então eu uso para atendimento particular, é praticamente um ofício para mim, tá? Não tem nada a ver com o meu trabalho caritativo que eu exerço na Umbanda. Em relação a isso, gente, na Umbanda, quando você vai buscar uma resposta, não é procurando um oráculo, é dentro das consultas. Consulta com preto velho, consulta com caboclo, em casa que tem, consulta com Exu, Bobogira, a malandragem. É nas consultas que você tem o amparo espiritual, a orientação, o esclarecimento e as respostas. Nem sempre as que as pessoas buscam, mas as que são as necessárias para aquela situação, para aquele momento que o indivíduo está vivendo. Ah, Jefferson, mas eu já vi você com baralho cigano e tarô no terreiro. Sim, você já viu, porque apesar da Umbanda não usar oráculo, existem entidades que usam. Diferente de mim, que vou te cobrar um jogo de tarô, e um jogo que eu vou abrir específico para você, bem completo, aquela coisa toda, te dar atenção. Numa sessão de consulta com o cigano, a minha entidade, Cigano Vladimir, ele tem os baralhos dele. E se ele achar pertinente, ele abre um jogo, mesmo que seja um jogo rápido, ali, curto, para aconselhamento daquela pessoa, daquela situação. Entende? O oráculo é da Umbanda. O oráculo o cigano é que usa o oráculo. O Vladimir gosta de usar isso. A cigana da minha irmã, a cigana Soraya, ela já começa a sessão, ela atende sentada assim, essa mesa aqui inclusive não é Soraya, tá? Ela atende, já bota o baralho, ela não dá consulta a pessoa vir conversar com ela. A Soraya atende já jogando. Então é uma coisa, é um fundamento daquela entidade cigana. Você não vai ver no terreiro de Umbanda, todo mundo tem que jogar baralho, não.
porque isso é a vontade de cada um aprender o oráculo. E vai ser usado dentro do terreiro, é a entidade que vai usar, não é o médico que estudou tarô, aí vai ver o caboclo dele e vai puxar um baralho tarô, não. Caso a entidade dele cigana tenha fundamento por isso, ele vai pedir e vai usar. Como eu já vi pretos velhos usando búzios, pode não usar os 16, mas já vi várias vezes com os 4 búzios de confirmação ali, mediando situações, questionamentos. Mais uma vez, o búzios pertence a Umbanda? Não, o búzios não pertence a Umbanda. Mas aquele preto velho, aquela preta velha, tem fundamento com aquilo. Seja por ter tido uma vivência dentro do candomblé, dentro do culto original aos orixás, dentro de Ifá. Eles carregam isso na ancestralidade deles e muitas vezes eles podem passar isso e atuar junto ao médium. Eu tenho uma entidade, Pai Cipriano, ele praticamente vem só para atender os médiums. É uma sessão que a gente faz de consulta para os médiums, porque normalmente quando é uma sessão de consulta, os médios estão se desenvolvendo, ou estão atuando, desenvolvendo, dando consulta, nas funções mediúnicas. Então muitas vezes o médium não tem tempo de se consultar. Então aqui na União Espírita Luz de Aruanda, nós temos uma sessão específica para esses médios serem atendidos pelas entidades da casa. E eu tenho um Pai Cipriano que chega especificamente para essa situação. E ele tem 4 búzios. E ele já tinha isso antes de eu estudar, de eu ir buscar, aprender Meridilogum, o jogo de música que eu jogo. Ele já sabia. Eu não tinha ideia do que ele estava fazendo ali com os 4 búzios, mas ali hoje eu entendo, né, porque eu estudei, mas ele já fazia ali o questionamento dele, as coisas, e dava respostas. Muito assertivo, por sinal. E a gente tem que respeitar o fundamento, os princípios e a religiosidade que essas entidades trazem. E entender que é delas, não é da Umbanda. Eu vou passar agora para um outro assunto que também pediram para mim comentar. É muito atuante na nossa casa a falange dos caboclos boiadeiros, e nem todo mundo entende a função deles dentro da União Espírita Luz de Aruanda. Gente, a pessoa tem lá o caboclo dela. Só, eu vou dar um exemplo sempre meu, para mim falar de mim é mais fácil, e assim eu não exponho ninguém, não agrido ninguém. Eu trabalho com o caboclo Araúna, mas eu tenho uma entidade dessa vertente, né, falando dos caboclos boiadeiros, seu Zagaia. O que é esse caboclo? O que essas falanges boiadeiros fazem na Umbanda, normalmente na Umbanda do Caboclo Mirim? Por que eu falo normalmente? Porque se esse caboclo boiadeiro for de frente na cabeça do médium, ele vai vir na hora de caboclo como qualquer outro caboclo. Mas quando, em mim, por exemplo, a Araúna que é de frente, vai passar os Zagaias se ele houver necessidade de uma descarga mais específica. Vocês vão perceber dentro da escola da vida, Caboclo Mirim, se canta para boiadeiro no final da sessão de desenvolvimento e no final da gira mensal. Porque eles vêm, são povo ligados ao Oxóssi, né? Mas são espíritos que são aqueles descendentes de indígenas que já tiveram bastante contato com o branco. Então trabalharam no gado, na lida das fazendas, eles têm uma outra estirpe. Então, eles não têm a mesma evolução normalmente que os outros caboclos. Então, eles também caminham na linha das almas, eles caminham na linha de esquerda. Então, eles vêm numa função de descarga. Então, você vai ver o desenvolvimento da União Espírita Luz de Aruanda, a gente canta para os caboclos incorporar e canta direto para o Ogum, sei lá, os médios de banco trabalhando, né? Sentados, os outros sendo desenvolvidos, iniciantes.
Cantos para Preto Velho, os médicos estavam no banco, vão para Gira também, fica todo mundo com Preto Velho ali, se desenvolvendo, os caboclos desenvolvendo os iniciantes mesmo, os iniciantes com os pretos velhos. E no final, a assistência já tomou seu passe, se chama os boiadeiros para descarregar o ambiente. A função deles é descarga. Ah, Jéssica, então no final da gira mensal eles também vêm para descarga? Sim. Mas muitas vezes na hora de Oxóssi, no começo da gira eles cantam para Oxóssi, depois para as caboclas, na hora da Jurema, muitas vezes ali naquele entremeio se canta para boiadeiro da mata. Um boiadeiro nem tão ligado às almas e não só tão ligado à descarga. Não é uma coisa que acontece sempre, mas várias vezes acontece. Se o aluno está dirigindo a gira, acha que vai acabar ali o Caboclo, vai para a Jurema, vai depois para o Ugu, e ele naquele trabalho ele acha que há espaço e chama os caboclos boiadeiros. Aí se canta muita corima de boiadeiro da mata, boiadeiro mais sem essa conotação específica de descarga. Aí no final, depois da gira de Preto Velho, vai se cantar de novo, vai cantar para Santo Antônio, que é o sincretismo, né, louvando o povo de rua, para alinhar a casa, deixar a casa bem limpa depois de uma gira mensal, e vai se cantar para boiadeiro para fazer esse trabalho. E por isso, muitas vezes, as manifestações de caboclo boiadeiro parecem tão agressivas, tão enérgicas. É porque eles vêm para trabalhar energias mais densas. Então, muitas vezes, você olha para um caboclo boiadeiro, ele não te passa a mesma paz que um caboclo normalmente passa. Mas nem por isso ele é menos sério, menos orientado. Tanto que tem caboclos boiadeiros que tem luz suficiente para ser chefe de cabeça do médium. Como nós temos até um grande exemplo dentro da Tenda Espírita Mirim, a dirigente da 12ª filial se situa em Petrópolis. O caboclo Sete de Boias é o boiadeiro das Sete de Boias. E não tem quem não sinta a energia dele, quem não tenha paz ao seu lado. Então, ao meu ver, o melhor dirigente dentro da Tenda Espírita Mirim, tá? Hoje. Gente, é isso. Falamos sobre essa questão de oráculo, que muita gente veio perguntar, e sobre essa questão de boiadeiros. Não deixa de seguir o canal, não deixa de curtir, assim vocês ajudam a gente, dão ânimo pra gente continuar essa busca, né, de transmitir o que a gente sabe. Não é muito, ninguém sabe muito, tá? Já se entendam dessa forma, tá? E sempre com essa diretriz na mente, eu não estou ditando regras, é como é no meu terreno. Abraço, gente.